Quero saber de vocês sobre o primeiro reforço do Vasco. Na minha opinião, um dos 4 que a gente tanto fala, que pelo menos a maioria fala, que precisa de 4 jogadores mais ou menos titulares, né? Jogadores com nível de prateleira alta, média alta, para ser titular do Vasco. Para mim, o João Vitor é um ótimo zagueiro, chega para mim para ser titular do Vasco da Gama. A dúvida é com quem, tá? Mas eu acho que ele vai ser titular do Vasco. Muito bom, na minha opinião, o zagueiro. 25 anos de idade, jovem, começou no Corinthians, foi para fora, não fez tanto sucesso, mas já teve essa experiência e agora volta para o Vasco da Gama para um novo desafio. Queria saber de vocês, né? Apesar do preço, né, que foram 8 milhões de euros, né? De euros ou dólares agora, eu não lembro. 6 milhões de euros. 6 milhões de euros. Muito próximo. 8 milhões de dólares. É muito próximo do que, por exemplo, o Corinthians pagou pelo Veríssimo, do que estão falando que o Léo Ortiz vai para o Flamengo mais ou menos nesse valor também, etc. Então isso foi muito contestado por alguns torcedores. Mas se a gente pensar em reforço, eu gostei. O que vocês acharam? O que você achou, Eri? Eu não gosto de falar de valores, né? Eu prefiro falar das posições que nós estamos precisando. Eu, de verdade, cara, eu gosto da nossa zaga. Eu gosto da nossa zaga. Claro que a gente sempre precisa de mais reforços, mas eu não vejo, pelo pouco que eu entendo de futebol, eu não vejo uma necessidade muito grande dali na zaga, porque você tem o Maicon, você tem o Léo Pelé, você tem o Medel, né? E o Paulo Henrique, que ajuda, o Piton, que ajuda. Eu não vejo muita dificuldade. A minha cabeça é mais para o meio de campo, para frente. Porque a gente não pode depender, como bem nos ensinou o Edmundo, a gente não pode depender de um goleador, né? Então tem que ter gente mais fazendo gol. Nós temos um time, cara, nós temos uma base. Hoje, acho que o Ramon Dias e Emiliano, eles vão experimentar o nosso Ryan, o Eric Marcos vai ter oportunidade, o Marlon Gomes vai ter oportunidade. Eu não sei se o Vasco precisa tanto de reforço lá atrás, mas eu penso que, na minha cabeça, o meio de campo para frente é que a gente precisa pegar alguém que tenha uma criatividade, principalmente o meio de campo, uma criatividade com uma experiência para sair tocando a bola, para poder lançar, para segurar quando tiver que segurar. Enfim, esse tipo de jogador é que eu gostaria. Mas, repito, eu confio no Alexandre Matos, acredito no Ramon Dias e no Emiliano. E sei que o Pedrinho, presidente, se puder, se todo mundo for inteligente o suficiente, tem que ouvir aquele que conhece muito, que jogou muito tempo e que é ídolo. Então, é presidente, sobretudo. É preciso, o Vasco de hoje é preciso ter comunicação, coletivamente, fora também de campo. É preciso conversar, é preciso entender que um sabe um pouco, o outro também sabe, se juntar força, vamos embora. Eu concordo com você que precisa muito de reforço por meio campo, etc. Acho que precisa de mais uns 3 atletas, mas para mim a zaga está um pouquinho envelhecida e precisaria de algum outro jogador para compor, para disputar a titularidade, e eu acho que vai precisar trazer mais um, porque o Bambu e o Miranda não devem ficar. Não, o Bambu já foi, né? E o Miranda também não deve ficar. O contrato vai até julho, talvez seja até liberado agora, caso ele acerte contra o clube. O que você acha, Edmundo? O que você achou do reforço do João Vitor chegando para essa zaga do Vasco? É pouco, é muito, tá bom na zaga? O que você acha? Independente do valor investido, eu gostei muito da contratação. Acho que você poderia gastar esse mesmo valor e contratar um jogador que, de fato, trouxesse mais alegria para o torcedor, que é um jogador de nome, que joga lá na frente, que faça gols e tudo. Mas o João Vitor deixou uma ótima impressão quando jogou com a camisa do Corinthians. Foi vendido ao Benfica. Não é fácil, não é simples chegar na Europa e jogar e fazer sucesso. O Vasco foi lá, comprou. Acho que ele vai jogar e vai jogar bem. É rápido, é um jogador alto, bom na bola aérea, veloz embaixo e que deixou uma ótima impressão. Se a ideia for você se reforçar em todos os setores, maravilha. Se for cobertor curto, né? Eu cobri a cabeça, mas não vou conseguir cobrir o pé, aí já não me deixa satisfeito. O que eu quero dizer com isso? Isso tem que continuar, tem que fazer um investimento igual, parecido ou igual a esse no meio-campo, e um investimento igual ou parecido
lá no ataque. Aí eu acho que o Vasco começa a ganhar corpo, porque o trabalho ele vai ter uma continuidade, né? Com essa continuidade, é claro, não acho que o Vasco será campeão, pode bater campeão carioca, pode bater campeão da Copa do Brasil, pode, porque são torneios eliminatórios, o Vasco é gigante, tem uma torcida que carrega esse time nas costas, e mata-mata aqui, ganha, empata, ganha, e se classifica e vai à final e é campeão. Isso eu acredito. Num campeonato de pontos corridos, 38 rodadas, acho que o Vasco vai fazer um campeonato de meio de tabela. Já é melhor do que se livrar do rebaixamento aos 30 minutos do segundo tempo da última rodada do Campeonato Brasileiro. Então, com certeza, já vai ser melhor, né? Mas é pouco ainda. Deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa. Fica à vontade. Olha só. Tá desculpado. Obrigado. Primeiro, pedi desculpa primeiro do ano. Primeiro do ano? Olha aqui. Payet chegou num risco incrível, correu atrás para caramba, se dedicou para poder jogar e jogou. Nós temos Ryan, nós temos Marlon Gomes, Eric Marcos, Verrete, nós temos o Peck, nós temos muito, na minha humilde opinião, nós temos esses 7. Vou falar tudo desses 7 aqui. São 7 grandes jogadores. Sim, não tem dúvida. Sem pressão e com chance de começar do início. Porque começar um jogo rolando, trocar pneu do carro com o carro andando, é muito mais complicado. Eu falo isso como experiência de teatro, de novela. Você está fazendo uma novela, tá, desde o início. O ator que entra como participação entra se adaptando, correndo atrás de entrar no mesmo clima do restante do elenco. Isso também é no futebol. Sim, mas agora nós vamos partir do zero. Do zero. O Vasco se apresenta na sexta-feira, né, no dia 5. Dia 6? Sexta ou sábado? Não, dia 5, tá certo, dia 5. Dia 5, na sexta-feira. Podemos ir lá também. Podemos fazer uma visita. Eu acho. O que eu quero dizer? Hoje vai começar tudo do zero. E aí vai começar do zero. Essa frase ficou muito emblemática, falada lá por um amigo, companheiro da Fox. O Vasco vai começar com uma quarta força. Por quê? Fluminense, Flamengo e Botafogo estão mais preparados. Sim. A não ser que o Vasco anunciasse um pacotão de reforços. Eu estou dizendo do Rio. Do Brasil, não será... Se fosse a quarta do Brasil, seria ótimo. Do Brasil vão ter outros times. Vou fazer aqui um adendo só para... Eu tenho lido muita coisa, né? E as notícias nas manchetes, seja ela na rede social ou nos sites assim, dos jornais, só dá o presidente do Corinthians, né? Fala que o Corinthians vai ser o melhor time do mundo, que vai contratar todo mundo. Cara, é impressionante como a assessoria de imprensa dele trabalhou bem. A do Vasco está calada. Cautelosa. E eu prefiro até que seja dessa forma. Também. Só quis fazer esse adendo. Mas no mercado ativamente, o Vasco não está. O Vasco anunciou mais jogadores que saíram do que jogadores que chegaram. Importante nesse momento era a permanência de alguns, renovação do Paulo Henrique, né? A compra do Paulo Henrique, a renovação do Zé Gabriel, a chegada de João Vitor. Cara, com certeza. A permanência aqui no Rio de Janeiro do Ryan, Marlon Gomes, Gabriel Peck, que disse que fez a melhor temporada da vida, que foi sensacional. Desculpa, eu discordo. Acho que ele pode ser muito mais brilhante do que ele foi. Todos eles, né? Sim, sim. Então, eu acho que vai ser muito melhor. Mas ainda está longe do que a gente precisa. Embora o futebol brasileiro tenha a surpresa. Quando começou a temporada do ano passado, ninguém botava o Botafogo como postulante ao título. Depois da eliminação precoce no Campeonato Carioca, a gente achava que o Botafogo ia cair. E o Botafogo liderou o campeonato por 31 rodadas. O Campeonato Brasileiro, o campeonato mais difícil do mundo, na minha modesta opinião. Dos campeonatos que não tem tanto dinheiro, ele é o mais difícil, certeza absoluta. Então, o que eu quero dizer, Hélio? Não dá para fazer o que fez o Paulo Brax na temporada passada. Vamos usar o Campeonato Carioca como laboratório e aí depois, lá em abril, a gente completa o elenco. E aí, quando chegou em abril,
O Vasco estreou ganhando do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Empatou com o Fluminense, empatou com o Palmeiras. Também. O Palmeiras empatou com o Fluminense. E aí todo mundo achou, esse time é fantástico. Vai brigar lá na ponta da tabela. Aí começaram a vir os tropeços, e na janela de meio do ano vieram não só o Ramon Dias, como grandes jogadores. Eu acho que o Vasco está num patamar acima do dia 3 de janeiro do ano passado, muito acima. Muito acima. Mas ainda está longe. Eu jurei para mim mesmo, na virada do dia 31, que eu não seria o chato das nossas lives, né? E nem espero que eu não esteja sendo, mas por enquanto não. E nem pessimista, mas eu esperava mais. De agora, eu esperava mais, esperava que nessa primeira live, nessa primeira live de 2024, o Vasco já tivesse anunciado aí pelo menos uns 2 nomes, ou pelo menos tivesse perguntado por quanto o Everton Ribeiro... Só estou citando exemplo, tá? Pelo amor de Deus, gente. Por quanto o Everton Ribeiro foi para o Bahia, por quanto o Scarpa foi para o Atlético Mineiro, por quanto o De La Cruz, por quanto o Caio Paulista foi para o Palmeiras, sabe assim? Que o Vasco participasse dessa farra, um pouquinho, né? Dessa farra de contratações que está acontecendo no Brasil. Mas, às vezes, é possível até que esteja participando, só não está sendo divulgado a participação. Porque, como você bem disse, o Corinthians está em todas as páginas. O Corinthians está contratando o Suárez e o Messi, porque realmente o Corinthians está, não falando mal do Corinthians, mas a assessoria do Corinthians está vendendo, meu irmão, de um jeito que eu prefiro esse silêncio, porque nós tivemos esse barulho no ano passado e que nos deixou extremamente mal acostumados com o ouvido. Então, não ouvir nada e ver a coisa acontecendo, comprar o Paulo Henrique, para mim, foi um grande acerto. Trazer esses barato, hein? Barato. Não sei se barato, porque o preço é uma coisa que não dá, cada um tem o seu preço, mas, enfim, manter a base do Vasco, isso, para mim, o Zé Gabriel, fundamental manter a base do Vasco, porque com esta base, honestamente, gente, se o Paê jogar com tranquilidade, tudo aquilo que todos nós esperávamos, que ele não... foi uma porcaria, não é isso. Só que ele só jogou na pressão. Ficou devendo. É uma loucura. O Peck também só jogou na pressão. Todos os jogadores do Vasco, jogaram na pressão. Assim como todos nós, torcedores, estávamos torcendo na pressão. Cara, sinceramente, não lembro de eu ter chorado tantas vezes. Outros anos. O ano passado nós choramos toda hora. Gol do Vasco, gol de 1-0. O Ronaldo, né? Que o Ronaldo comeu o goleiro falou. O Giovanelli. Giovanelli saiu a gente, pô. Assistiu o Hélio Johnson, Edmundo lá no Mundo Hélio, para quê? Os caras só vivem chorando. É verdade. Então, pelo menos essa base, isso eu falei para o Alexandre Matos, essa base, nós, torcedores do Vasco, temos que já dar graças a Deus. Claro que se você conseguir trazer... Mas quem? O Felipe Coutinho? De novo, eu não aguento mais esse negócio. Não aguento mais que o Felipe Coutinho está vindo. Não, gente, essa base é muito melhor do que a base que nós tínhamos. E os nossos jogadores da base que estão aí, Marlon Gomes, Eric Marcos, Ryan, eles vão ter oportunidade que na pressão era mais difícil. Era mais complicado. Eu acredito muito no Ramon Dias, dando oportunidade com tranquilidade para os jovens se firmarem no time do Clube de Regatas Vasco da Gama, que, sem dúvida nenhuma, hoje eu já posso falar, é o melhor do mundo. Eu assino embaixo. Agora eu assino embaixo que você falou. Realmente, acho que com menos pressão, vários jogadores que estão começando... até ia falar do Orediano, mas o Orediano tem até uma notícia dele aqui, que parece que ele quer sair do Vasco, ele não se adaptou ao Brasil. Vou até falar sobre isso daqui a pouco.